para juntos partilharmos das Sagradas Escrituras. Eu gostaria de convidar os amados irmãos a que abramos a Bíblia no Salmo de número 24. Salmo de número 24 nos diz assim: Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, Jacó, Selá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Selá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Senhor Deus, estamos em Tua presença para rogar a iluminação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, para que possamos, da melhor forma possível, enxergar a iluminação, enxergar o Teu texto e praticá-lo em nossas vidas. Em nome do Cordeiro. Amém. Então, amados, vamos começar pela última palavra do versículo 6, Selá. Pode até deixar o indicador apontando nela. Selá. Recapitulando do Salmo 3, quando a gente o pregou, Selá aparece 71 vezes em 39 salmos. A princípio, Selá significa elevar até suspender, como em uma balança, e daí pesar, comedir, refletir. Mais modernamente, na linguagem musical mais moderna, poderíamos conhecê-lo como fermata ou suspensão, que é uma pausa, interrupção momentânea da marcha do compasso para reflexão. É por isso que nós temos a palavra Selá, e é por isso que precisamos pausar todas as vezes que ela estiver nas Sagradas Escrituras, porque Deus está aí pedindo para nós nos elevarmos em reflexão a partir daquela palavra. Dos 39 salmos com Selá, apenas um tem 4 vezes, 5 deles tem 3 vezes, e apenas 3 deles tem Selá no seu fim. Curiosamente, Selá no seu fim. O Salmo 3, que a gente já pregou, o Salmo 9, que a gente já pregou, e este Salmo 24 tem Selá também no fim, no 10º versículo. Todos esses 3 salmos de Davi, podendo sugerir a nós que esse Selá possa dizer algo mais. Lá do Salmo 3, pela lei da primeira menção, podemos aprender que Selá geralmente coincide com a divisão natural do texto. Então, se o irmão colocar o dedo em Selá no versículo 6, em nosso Salmo 24, o Selá do verso 6 vai assinalar a nós uma segmentação, uma divisão do texto e também, na música, uma modulação musical. Olhando para o Selá do verso 6,
E daí, olhando para as extremidades, os irmãos vão poder perceber aonde se encontra a unidade do salmo pela quantidade harmonicamente distribuída de várias palavras nas duas metades do salmo. É sempre bom lembrar que quantidade é a maior das qualidades, pois ela nos permite contar, medir e pesar. Lembra das grandezas fundamentais? Tempo, espaço e matéria, princípio, céus e terra. Então, uma das primeiras e melhores abordagens ao texto bíblico é pela quantidade. Vamos contar? Então, perceba bem, com o dedo no versículo 6, olhando para as extremidades, os irmãos vão perceber que a palavra Senhor, em caixa alta, que é a gentileza de colocar o título no nome de nosso Deus, que é Jeová, vai aparecer 3 vezes na primeira parte, e Senhor também vai aparecer 3 vezes na segunda parte. Senhor está no começo e Senhor também está no fim. O pronome ele está no começo, versículo 2, e o pronome ele também está no fim, no versículo 10. Se os irmãos perceberem, quem está na primeira parte, no versículo 3, e quem está na segunda parte, nos versículos 8 e 10. Este e esta estão na primeira parte, no versículo 5 e 6, e este estão na segunda parte, nos versículos 8 e 10. 2 perguntas nos são apresentadas na primeira parte e 2 perguntas nos são apresentadas na segunda parte. Selá, para percebermos a harmonia do texto e a unidade daquilo que Davi quer trazer a cada um de nós. E esta é uma boa abordagem para irmos ao encontro do texto e da sua mensagem para nós. Esse texto está dividido em 3 grandes partes, apesar da divisão principal ser aquela do versículo 6. Na primeira metade, nós vamos encontrar um fundamento, que na verdade é o fundamento do salmo inteiro, no versículo 1 e 2, e depois nós vamos encontrar 2 responsórios, que é aquela música em que um lado do coro pergunta e o outro do lado responde. Isso é um responsório. Essa música, se fôssemos sonorizá-la para aqui cantar, deveria ser feita nesses termos: um lado pergunta, um lado responde, e o todo traz o fundamento do salmo. Então nós temos o fundamento, que é o fundamento, nos versículos 1 e 2. Do versículo 3 até o versículo 6, nós temos o primeiro responsório, e do versículo 7 ao versículo 10, nós temos o segundo responsório. Então vamos lá. Segundo ponto da pregação desta manhã, o fundamento, versículos 1 e 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Este é um dos 2 salmos, só tem 2 salmos que começam assim, como este. Um dos 2 salmos que, ao inverter a ordem costumeira das orações, trazendo à tona aquele que predica, começa com uma preposição. De. Nosso Salmo 24 começa com a preposição de, do Senhor. A preposição de é aquela que relaciona palavras por subordinação e expressa os sentidos de procedência, ponto de partida, origem, lugar onde está o agente da ação, assunto de que se trata. Esse
E isso é significativo, porque dos dois salmos, aonde temos uma preposição que abre as portas dele, nós só temos dois com a preposição de: do Senhor é a terra. E olha aonde tem um outro salmo que começa com uma preposição, talvez para nos dar um contraste profundo. Salmo 130 diz assim: das profundezas a ti clamo eu, ó Senhor. Esse é o outro, único salmo que começa com a preposição de, talvez para nos dizer onde Deus está e onde nós estamos e quem precisa de quem. Continuando: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A terra e a sua plenitude. E para explicação, por paralelismo sinonímico, a terra é o mundo, para que não se tenha dúvida alguma, pelo paralelismo que aqui diz terra, e terra quer dizer o mundo todo, e a sua plenitude, aqueles que nele habitam. E esse versículo é tão poderoso que ele tem repercussão argumentativa neotestamentária. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, de 25 a 29, nos diz o poder do fundamento do versículo 1 do Salmo 24. 1 Coríntios 10, 25 diz assim: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Por quê? Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, no dia de São Cosme e Damião, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Por quê? Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E para deixar ainda mais claro, versículo 29, digo, porém, a consciência não é tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outra? E aí a teologia do açougue. Às vezes a gente pensa que teologia são das maiores abstrações e o inimigo está nos esperando, sabe aonde? Na porta do açougue. E aqui está um versículo que fundamenta nossos procedimentos teológicos na porta do açougue. Começando com o Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Por quê? Percebamos como o nosso Deus é o Deus da razão. Pela potência dele, e a potência dele nós chamamos como? De unipotência. A potência do nosso Deus é a potência toda, unipotência. Percebamos que pela potência ele não precisava, mas pela razão ele preferiu nos explicar porque a terra é dele, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou a terra sobre os mares e a afirmou sobre os rios. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, nos remetendo a Gênesis, capítulo 1, 9 e 10. Ou seja, ele nos explica por que
tal reivindicação sobre a terra e sobre todos aqueles que ali estão. Porque ele afundou, não é afundou, ele fundou ela sobre os mares e afirmou sobre os rios. Gênesis 1, 9 e 10. Disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E chamou Deus à porção seca terra. Percebamos a singularidade desta palavra, terra, principalmente em oposição às pluralidades mares, depois, e céus, antes. Terra no singular, acima céus, embaixo mares. Terra no singular. Mateus, pode ir lá. Esperar o Mateus voltar aqui lendo com a imagem fica melhor. Ótimo. Terra singular entre dois grandes plurais, céus e mares. A existência da Pangeia, que quer dizer toda a terra, ou terra toda, ou singular, foi sugerida pela primeira vez no início do século XX pelo meteorologista alemão Alfred Wegener, o que criou uma gigante polêmica entre a classe científica da época. Wegener teve como ponto de partida para a sua teoria os contornos semelhantes das costas da América, só olhar ali, e da África, as quais formariam um encaixe quase perfeito. No entanto, não foi esta a observação que foi usada como prova na sua fundamentação científica, mas a comparação dos fósseis encontrados nas regiões brasileira e africana, e a constatação de que os animais que lá tinham vivido eram os mesmos. Como estes não seriam capazes de atravessar o oceano, Wegener concluiu que tinham vivido no mesmo ambiente em tempos remotos. Esta teoria não foi inicialmente aceita, sendo até ridicularizada pela classe científica, e foi confirmada somente em 1940, 10 anos após a morte de Alfred Wegener. E qual é a pergunta que se faz agora? Lendo sobre esta teoria, depois de ter lido o texto sagrado. A pergunta é: como é que Moisés soube disto 3.500 anos antes da teoria? Como foi que ele fez essa descrição panorâmica e ortogonal 3.500 anos antes? Panorâmica e ortogonal, pois tanto do todo quanto o mecanismo que traciona a terra de sobre os mares. Como é que ele fez isso? Como é que ele soube isso? 3.500 anos. Chama-se criacionismo bíblico, que sempre será o criacionismo científico. Um parêntese. Vocês ouviram que ele pegou a costa, ele pegou o contorno da costa do Brasil, certo? E colocou no mapa, no contorno da África, que dá um encaixe quase perfeito?
E vocês sabem qual é a prova mor desse encaixe? Quase perfeito? O pastor Rafael conheceu recentemente a prova mor do encaixe quase perfeito entre o Brasil e a África. Chamam-se lençóis maranhenses, que seriam a prova mor, pois os lençóis maranhenses seriam a ponta final do deserto do Saara. Mas digo mais, queria dizer um pouquinho mais, quem quiser que possa contar para quem está com a memória mais fresca. Quero dizer o seguinte: quem já esteve nos lençóis maranhenses é como se também já tivesse tido no deserto do Saara. 2 viagens e uma só. Só que todo bolo tem uma cereja. E sabe qual é a cereja desse bolo, no Tácito do Tanques? É que quem esteve nos lençóis maranhenses também pode ter tido estado no deserto do Saara, mas não como ele é agora, mas como ele será no milênio. Assim que vai ser no milênio o deserto do Saara, como é os lençóis maranhenses. E quem já esteve no deserto do Saara, uma pontinha do céu na terra, no milênio. Eu não podia deixar de falar, né? Não podia deixar de puxar essa sardinha, essa brasa com a minha sardinha, né? Então, fecha parênteses, tá? Presta atenção, volta para o Salmo 24. Salmo 24. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Por quê? Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Mas não é só porque ele afundou, ele fundou sobre os rios, mas é porque ele afundou sobre os mares, porque ele afirmou sobre os rios. O que eu vou ler aqui para os irmãos é do rabino, ainda não messiânico, Avi Baum, lendo, analisando Salmo 24 a partir de Gênesis 1:9. A terra é solúvel e a água é solvente. A ciência faria a terra afundar nas águas, ou não? A terra é solvente, a terra é solúvel e a água é solvente. Terra na água afunda. A terra é solúvel, a água é solvente. A ciência faria a terra afundar nas águas, mas a Torá atesta que foi assim que a terra foi moldada. Então, a imagem na criação é vívida e bastante significativa. É como se o próprio Deus estivesse segurando a terra de imergir imediatamente nas águas. Essa é a ideia que se tem quando se vai no mar, ou quando se pega uma panorâmica, como é o nome daquele negocinho que voa? Drone. É isso que você vê. A terra não afunda, porque ela é sustentada. Ou seja, do Senhor é a terra por causa da procedência e por causa da sustentação. Esse é o fundamento. Amém? Terceiro ponto, responsório 1, dos versículos 3 aos versículos 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação.
Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, Jacó, Selá. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Essas perguntas vão nos lembrar um outro salmo que aqui já foi pregado, que é o Salmo. Quem falou? Dá uma força. Salmo 15. Não é assim? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Então é de lá que a gente vai trazer umas lições para fortalecer, e deixar a nossa memória mais, Lá no Salmo 15, todo esse diálogo é em primeira pessoa. Mas aqui no Salmo 24, toda essa conversa é em terceira pessoa, como se houvesse uma triangulação. De lá do Salmo 15, a gente vai trazer uma lição importante. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? É de fato, é literal, e nós aguardamos ansiosamente o lugar santo no Monte Santo, porque essa é a expressão mais tangível do reino milenar. O templo é o seu maior símbolo, e é disso que aqui está se falando, o lugar santo naquele Monte Santo que aguardamos ansiosamente. Para casa, que haverá um templo em operação no reino milenar, se insinua desde Números, capítulo 25, e se assinala em Isaías 56, 60 e 66 e em Zacarias 14. E se explicita operacionalmente esse templo do reino milenar em Ezequiel, capítulos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 9 capítulos. Qual é a importância da gente acreditar que o que está se falando aqui no versículo 3 do Salmo 24 é o lugar santo no Monte Santo? Qual a importância disso? A importância disso é que não se está salmodiando sobre o céu ou sobre salvação diretamente. Porque se fosse salmodiando diretamente sobre o céu ou sobre a salvação, a resposta seria outra. Se aqui estivéssemos falando do céu, se aqui estivéssemos falando da salvação eterna, e alguém perguntasse: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo, qual seria a resposta? Ninguém. Quem aqui o pode? Quem aqui é digno de fazer? Ninguém. Percebe? Então nós não estamos falando de salvação, porque a resposta já está na ponta da língua. Nós estamos falando para depois dela alcançada. Então, estamos falando do lugar santo, no Monte Santo, daquele reino santo que aguardamos. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aqui já se fala para os santos. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E para explicar, por novamente um paralelismo sinonímico, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade. Aquele que é limpo de mãos é aquele que não entrega sua alma à vaidade, porque é com as mãos que se entrega ou não se entrega. E aquele que é puro de coração é aquele que não jura enganosamente, porque é no coração que se engana ou que não se engana.
Parênteses, a poesia bíblica, hebraica, bíblica, ela é muito concreta, ela é muito procedimental. Ela não vai deixar a gente especulando ou abstraindo para o nada. Ou seja, o que é uma pessoa que é limpa de mão? É aquela que não entrega a sua alma à vaidade. Pronto, já dá para a gente se medir, para a gente se perceber o quanto eu tenho me entregado, o quanto limpo as minhas mãos são. É na medida em que eu não me entrego, ou que eu menos me entrego, ou que eu luto para não me entregar a quê? A quê? A vaidade. E o puro de coração? É aquele que não jura enganosamente, porque é no coração que se engana ou que não se engana. Lá. Não, eu vou, pode deixar. Nunca. Tranquilo, acredito, mentira. Conte comigo, zero à esquerda. Aqui, ó. Aqui está saindo tudo. Aqui. É aqui que se mede a pureza do coração. Como? Se a gente jura enganosamente, ou se a gente não jura enganosamente. São os nossos juramentos que mostram, de fato, o quanto o nosso coração é puro ou não. Então perceba bem, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, Deus quer saber das mãos e Deus quer saber do coração. Então Ele quer saber das nossas ações e das nossas intenções. Todas as duas contam. Quem dicotomiza se perde. Deus quer saber da minha ação e quer saber da minha intenção, e Ele pesa as duas. Ele quer saber da aparência da gente e Ele quer saber da essência da gente. Sempre Ele vai pesar as duas. Quem dicotomiza é o capeta. O Senhor não. Ele pesa ações e intenções, aparência e essência. Só porque o Salmo pergunta, né? Eu queria reforçar essa questão. Deuteronômio, capítulo 30, de capítulo 16, Deuteronômio. (16:16). 3 vezes no ano todo homem em que dia aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, nas festas dos pães ázimos, e nas festas das semanas, e nas festas dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Cada um, conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus, que lhe tiver dado. Rabino Avi Balmol, que ele relaciona os dois textos. O animal representa, não sei como é que ele o animal representa a substituição do indivíduo. Então, deve haver uma consonância clara entre o sujeito, que é a pessoa, e o objeto, que é o animal. Como você pode oferecer seu substituto se não estiver envolvido corpo, alma e espírito? Pegou a essência da coisa? Porque o Salmo 24 tem a ver com isso aqui também, com eles lá. Mas também tem a ver com a gente aqui. O Deuteronômio 16 diz assim: não aparecerá vazio perante o Senhor. Então hoje, o que sobra para nós
para não aparecer vazio perante o Senhor. Mãos limpas e coração puro. É isso que Ele espera de nós hoje. É isso que Ele espera que seja apresentado todos os cultos aqui, todos os dias da semana lá. Que a gente apresente, não chegue no vazio perante Ele, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo dos que nele habitam. Que a gente chegue com as mãos limpas e com o coração puro. Amém? Eu pedi a gentileza para o pastor, à noite termina a pregação, não tem mais coisa, entendeu? Está chegando, ainda mais emocionante. Então, amados, pela manhã, vão lembrar, mãos limpas, que são aquelas que não se entregam à vaidade, e coração puro, que é aquele que não jura enganosamente. É isso que Ele espera que a gente oferte a Ele hoje, e é isso que se espera que façamos, tudo isso aqui.